Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos nesta terça-feira para completar o nosso estudo desse livro maravilhoso que é o livro de Abacuque. E tenho certeza que será uma bênção para todos os irmãos o estudo de hoje, pois nós estudaremos o último capítulo, que nos fala do avivamento que Abacuque pediu ao Senhor. Curva a sua cabeça antes de mais nada. Querido Deus, eterno Pai, nós, Senhor, te agradecemos por esta grande e linda oportunidade. Obrigado, Senhor, porque nós precisamos muito da Tua presença, nós precisamos do Teu Espírito Santo, mais uma vez, para ministrar esta palavra maravilhosa ao nosso coração. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia de nós. Assim nós pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Queridos irmãos, Abacuque de número 3, ou capítulo 3, nós temos um dos textos mais conhecidos e especialmente amados por nós. Quando eu falo nós, a questão do pentecostal, né? Aviva a tua obra em nosso meio, no meio dos anos, no meio dos anos a notifica. E os pentecostais gostam muito disso, né? Amam, nasceu no meio do fogo, no meio, né, desse calor. Então, é um dos textos mais conhecidos e talvez um dos mais escolhidos em temas de festa e congressos e tudo mais. E é bom, é válido, é maravilhoso. Isso é glorioso. Porém, para a gente poder entender esse texto, nós precisamos, é o que nós estamos fazendo, entender o contexto de Abacuque. Não é simplesmente chegar em um texto desse e achar que esse avivamento é o batismo com o Espírito Santo, que esse avivamento é uma cura, que esse avivamento é um culto fervoroso, que esse avivamento é um momento, é um dia de domingo, por exemplo, que nós atravessamos aqui. Não. Tudo isso são consequências, fazem parte, mas o avivamento que está escrito aqui no livro de Abacuque é muito maior, muito mais amplo, mais profundo do que isso. É uma mudança, é uma conversão. Reavivamento traz o sentido da vida novamente, trazer de volta a vida, reavivar. Nós acabamos de cantar aqui os hinos que foram cantados e propícios para este momento, para um culto como hoje. É entregar a sua vida ao Senhor e deixar Deus usar e trazer a vida de volta a quem estava morto. Avivamento é mudança de comportamento. Avivamento é entrega ao Senhor Deus. É muito mais do que se imagina, do que se fala. E o livro de Abacuque, como nós vimos, ele tem 3 capítulos e que nós podemos colocar em 3 fases diferentes. No primeiro capítulo nós vimos aqui na terça-feira passada, capítulos 1 e 2, mas no primeiro capítulo nós estudamos que o profeta estava em uma fase extremamente complicada, de questionamentos, de dúvidas. Podemos colocar que o profeta estava no fundo de um vale, no fundo do poço. Ele estava extremamente complicado. A situação, a sua preocupação era excessiva. E mais do que as coisas que estavam acontecendo, o pior de tudo era o silêncio de Deus. Porque Deus não respondia, porque Deus não falava, ele perguntava. E uma das maiores expressões do capítulo 1 é: até quando, Senhor? Até quando? Ou seja, não vai responder, não vai tomar uma providência, não vai entrar nessa situação e mudar tudo isso. Até quando? Ele estava em uma situação delicada e complicada, e ele coloca nessa expressão, nesse capítulo,
que ele estava olhando para as pessoas de sua geração que estavam em decadência. Essas pessoas cometiam violência, está no capítulo 1, e cometiam injustiça social, com uma péssima distribuição de renda por todo o país, por todo o reino, cometiam iniquidades, opressão era excessiva, os litígios, os conflitos judiciais que causavam as brigas, as discórdias, eram naturais, eram comuns. A destruição era avassaladora de toda a sociedade, era degradante. A lei que afrouxava e a justiça que faltava. E ele reclamando tudo isso, o Abacuque falando, indagando a Deus: até quando, Senhor, essas coisas estarão ou acontecerão entre nós? Abacuque estava numa situação delicada e complicada. Até quando, Senhor? Até quando? Porém, quando nós chegamos no capítulo 3, nós vimos uma outra fase de Abacuque. Abacuque sai da fase do questionamento, do fundo do poço, de uns problemas terríveis, e ele numa preocupação tremenda, uma preocupação que era verdadeira e até justa a preocupação dele, porque tudo aquilo estava acontecendo para uma alta confiabilidade, para uma alta confiança, para uma fé inabalável. Não é à toa que neste capítulo 3, lá no final do capítulo, do 17 em diante, ele chega e ele exulta cantando ao Senhor. A sua fé, ela foi transformada, o seu estado emocional, o que ele estava desacreditado, agora ele acreditava. E ele menciona e fala do versículo 17 ao 19: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Quem estava lá no fundo do poço agora está andando nas alturas com Deus. Houve uma transformação nessa situação, houve uma transformação do estado de espírito dele. Estava faltando confiança, não estava conseguindo enxergar, não estava conseguindo visualizar, mas vai para o capítulo 3, ele está numa confiança tremenda e louva ao Senhor. Mas o que aconteceu? O que foi que aconteceu para Abacuque sair do vale para chegar numa altura dessa? O capítulo 2. Lá no capítulo 2. Ele começa, bota o primeiro verso, por favor. No capítulo 2, ele sobe, ele toma uma atitude. Ele sai da sua baixa, ele sai da sua lamentação, ele sai dos seus questionamentos e sobe para a torre de vigia. Ele sai das partes mais baixas do vale e se coloca na parte mais alta, pertinho do Senhor, quando ele diz: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Coloca na versão NAA, por favor, Guilherme, por gentileza. Estarei, nesta outra versão, eu vou subir e eu estarei na minha torre de vigia. Eu estava lá no meu questionamento, eu estava lá no fundo do poço, eu estava lá na parte mais baixa do vale, mas eu vou me levantar, eu vou sair desse lugar aqui,
E eu vou subir para o lugar mais alto. Eu vou para a torre de vigia. Eu vou ficar lá em cima, ficarei na fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Querido irmão, lá no fundo do vale, nós não visualizamos nada, mas lá no alto da torre de vigia, nós visualizamos tudo. Lá no fundo do vale, nós somos presas fáceis, mas lá na torre de vigia, o nosso inimigo é visto, e lá somos imbatíveis. Lá no fundo do vale, a derrota chega. Lá em cima, nós estamos preparados para a batalha. É por isso que o crente tem que reagir. É por isso que o crente tem que sair dessa frieza. O crente tem que sair desse marasmo. Nós estudamos, nós participamos de um dia maravilhoso no domingo, e à noite eu preguei sobre o homem natural e o homem espiritual. Você está lá embaixo no vale, é o homem natural. Você não enxerga nada, você não escuta nada, você não visualiza nada, você não sente nada. Sai desse lugar, procura o Senhor, sobe para o lugar mais alto que você puder, entra na presença dEle. Lá em cima você vai começar a ver, lá em cima você vai começar a ouvir, lá em cima você vai começar a sentir, lá em cima você vai ter a visão geral de tudo que está acontecendo, e Deus há de falar contigo, mas nós precisamos sair do fundo do vale e subir para a torre de vigia. Por isso, Abacuque saiu do seu questionamento do capítulo 1, da sua fase de tragédias. Até quando, Senhor? Até quando a gente vai ficar aqui sofrendo violência, perseguição, injustiça? Até quando? Não parece uma vitimização? No segundo capítulo ele decide: eu vou sair daqui, eu vou subir. Quando ele sobe, Deus mostra para ele, Deus dá a visão para ele. Chega no capítulo 3, ele exulta ao Senhor, sabendo que a solução está no Senhor, sabendo que a vitória vem do Senhor. Os problemas vão vir, eles virão, mas Deus está no controle de toda a situação. Oh, glória a Deus! Que livro fantástico, que livro maravilhoso, que nos ensina a nos comportar no meio da dificuldade. E o que nós podemos visualizar em tudo isso que está aqui, é que Abacuque conseguiu enxergar depois que ele subiu, depois que ele teve a visão, depois que Deus mostrou para ele, depois que Deus respondeu a ele, ele viu que a solução não estava no confronto dos problemas. E aqui entra a grande questão, ou o pedido de Abacuque. Por quê que Abacuque não colocou: Senhor, resolve essa violência, Senhor, resolve essa injustiça, Senhor, aplaca a contenda, a fúria desse povo? Está tudo perdido. Se eu olho lá para fora, é um mundo que já está morto, o mundo jaz no maligno, está mergulhado no pecado. Se eu olho para dentro do seu templo, é uma frieza. São sacerdotes vestidos, sacerdotes arrumados, sacerdotes preparados, mas que estão gelados, estão frios e não tem nada a oferecer. Para onde eu olho tem desgraça. Ele poderia ter feito esse pedido: resolve a situação disso, resolve a situação daquilo, resolve a situação daquilo outro. Mas não, ele foi no cerne da questão. Ele conseguiu enxergar, depois que ele subiu, ele conseguiu enxergar que se Deus avivasse a obra dele, as outras coisas seriam resolvidas. Não adianta
Não adianta uma igreja impor as condições, ditar as normas de vivência. Não adianta a igreja fazer uma lista, um regimento interno, vamos colocar assim, e todo mundo obedecer. Se não tiver um avivamento dentro do seu coração, e você entender, e você compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida, porque você vai obedecer o regimento por um dia, por uma semana, por um mês, talvez por um ano, mas logo, logo vai se esquecer daquilo, porque aquilo não está dentro do seu coração. E era exatamente isso. O que Abacuque conseguiu enxergar, foi isso que ele enxergou. O que nós precisamos então? E Deus mostrou para ele. Precisamos da obra avivada. O que Deus fazia antes, precisa fazer hoje. Do jeito que Deus repreendia o povo, precisa repreender hoje. Do jeito que Deus curava, tem que curar hoje. Do jeito que os demônios eram expulsos, tem que ser expulso hoje. Do jeito que crente era crente aqui dentro e lá fora, também tem que ser crente hoje, aqui dentro e lá fora. Do jeito que éramos, temos que ser hoje. Porque é isso, a essência do Evangelho não muda, a essência do Evangelho é a mesma. O Senhor Jesus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Pode esse governo atacar a violência? Pode esse governo criar programas contra a violência? Pode esse governo criar mirabolantes fórmulas contra a violência? Ela vai acabar? Não. O que acabaria com a violência? O avivamento dentro da pessoa. Uma nação avivada é uma nação mudada. As pessoas brigam. As pessoas entram na justiça uma contra as outras. Isso era dentro da igreja. Adiantava impor normas, adiantava falar, não faz, não faz, não faz. Por um tempinho, talvez até adiante. Mas daqui a pouco está tudo de novo. Então qual é a razão? É o avivamento. É a mudança. É Deus operando em nosso coração e mudando o nosso jeito de ser. Tudo que você vê, adianta falar para os casais que o casamento tem jeito, não vai adiantar. Mas se Deus colocar o avivamento, o casamento vai ter jeito. Para as pessoas que descambam para outros lados, do homossexualismo, adianta falar. Você vai espernear, você vai chorar, você vai arrancar os cabelos, você vai, e vai psicólogo, e vai terapeuta, e vai médico, e vai remédio, não vai adiantar, porque isso é um problema espiritual. Enquanto não houver um avivamento no ser humano, ele não muda de verdade. Enquanto não houver um avivamento dentro da igreja, ela não mudará de verdade. Nós continuaremos no vale do questionamento, nós continuaremos no vale das perguntas, não entenderemos nada, nós não compreenderemos nada. O que nós temos que fazer é sair de lá de baixo, subir para a torre de vigia, pertinho de Deus, e pedir a Ele: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Oh, glória! Não adianta você falar para um desonesto que fica devendo a Deus e o mundo na rua. Você não pode fazer isso. Ele vai te obedecer por um dia. Ele vai te obedecer por um mês. Ele vai seguir a norma, a regra. Mas enquanto o avivamento não acontecer na vida dele, ele não mudará de vida. O que é que faz um pecador mudar de vida? É ele nascer de novo. E o avivamento é para quem estava vivo e morreu.
E Deus traz novamente essa vida de volta. Sai da morte para a vida, porque defunto não ouve, defunto não sente, defunto não escuta, não vê, não sente nada, ele está morto. Então o que tem que acontecer? Um milagre de Deus na vida daquela pessoa. Tem que acontecer um reavivamento. Tem que acontecer a vida voltar para que ela consiga enxergar as coisas. Você pode passar a vida inteira, um pastor pode passar a vida inteira doutrinando a igreja. Mas se Deus não tiver misericórdia e Ele derramar um avivamento dele sobre a igreja, vai ser tudo inútil. Por isso o avivamento de Deus é essencial, é fundamental, é o início de tudo. Por isso que esse avivamento não pode sair dos nossos pedidos. Em nossas orações, nós precisamos clamar ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra, Senhor, durante os anos. E na ira, lembra-te da tua misericórdia. Coloca o primeiro versículo, o segundo versículo, Guigui, deixa aí, por favor. O segundo versículo do capítulo 3. 3, 2. Aviva a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Lembra-te da misericórdia. Ah, queridos, nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos atenda, para que Ele nos escute, para que Ele possa nos atender. Abacuque subiu para a torre de vigia. E ele, no capítulo 3, começa o primeiro versículo, por favor. Oração. Ele fez uma oração. Se nós não orarmos, se o crente não tiver essa consciência de que ele precisa orar, nada vai acontecer na vida dele. Não é só de oração, é de Bíblia, é de palavra, mas é de oração. Se a pessoa ficar só na palavra, ela virará um crente formal, talvez até um incrédulo. Dependendo da situação. A oração faz toda a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença na nossa vida. Nós precisamos orar ao Senhor. A oração faz a diferença. E com isso, 3 fenômenos aconteceram ali com Abacuque. Ou acontece com todos nós que partimos para esse pedido, para a oração, para o avivamento. Primeiro, nós ouvimos a palavra de Deus. O segundo, a nossa fé, ela é renovada no Senhor. Terceiro, os nossos olhos são abertos e a gente consegue enxergar todas as coisas. Crente que tem uma cegueira espiritual, ele está à mercê. Ele está rendido. O diabo pinta e borda com ele, faz dele o que quiser. Ele é presa, na verdade ele é uma presa entregue. Faz com ele o que quiser. Mas bota um crente de visão para ver se o diabo fica na frente dele. Fica não, meu irmão. Mas não tem armadilha do diabo que consiga derrubar o crente, pegar o crente, prender o crente. Não tem corrente que consegue segurar ele. Porque ele enxerga, ele visualiza e logo ele apela para Deus e Deus entra com providência. Oh, glória! Aleluia! Mediante isso tudo, chegamos no avivamento. O que é avivamento? Como eu falei no começo, o avivamento não é um culto animado, gente. O avivamento não é um culto fervoroso. O avivamento não é uma pessoa.
tudo isso faz parte, são consequências. Segue uma sequência. Nós passamos um dia aqui do domingo, como eu falei, nossa, o dia do avivamento. Não. Foi um dia com Deus, foi um dia fervoroso, foi um dia animado, foi um dia de oração, de louvor, de palavra. Foi top demais, uma coisa linda. Se tivesse outras 12 horas, eu ficava. De tão bom que foi. Mas avivamento? Não. O avivamento é maior do que isso. É bem mais do que isso. O avivamento não acontece toda hora. Não. Sabe por quê? Avivamento não é para ser banalizado. Você olha na Bíblia e você só escuta, você só lê esta palavra, avivamento, aqui. Você não tem em nenhum outro lugar. Não tem. Porque não é uma coisa para ser banalizada. Ah, Deus avivou. Deus avivou de novo. E de novo. Não. Deus aviva uma pessoa, ela muda de vida. E quando ela muda de vida, porque a graça alcançou a vida dela, e ela já não está mais sob o domínio do pecado. Teve mudança. Não é assim que funciona a coisa. Não é para banalizar um avivamento que a igreja tanto precisa, de forma nenhuma. O avivamento, na verdade, é quando Deus, ele rasga o céu e começa a comunicar com o seu povo, renovando essas pessoas, trazendo de volta os princípios da sua lei, da sua palavra, de sua doutrina, para que as pessoas vivam conforme a sua vontade, debaixo de sua soberania, do jeito que ele quer. Isso é avivamento. E ninguém consegue promover avivamento. Somente Deus. Ninguém consegue. Ninguém. O avivamento, ele é gerado por Deus, ele é feito por Deus. Avivamento não é só conhecer a Deus de ouvir falar, como Jó falou. Lembram de Jó? 42, 5 a 6. Avivamento, Jó 42, 5 e 6. Avivamento não é você ouvir falar de Deus em pregações. Ah, o pastor fala de Deus. Fala na terça, fala na quinta, fala no domingo, fala na escola dominical, e você vai ouvindo. Não. Jó falou assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É você sentir Deus. É você participar das coisas de Deus, é você ver a glória de Deus acontecer na sua vida, é você experimentar Deus na sua vida. O crente não vem na igreja apenas para ouvir sobre Deus, ele vem para experimentar Deus. É muito diferente, é extremamente diferente. Quando eu falei do texto que Jesus explicando para Nicodemos sobre o vento, é exatamente aquilo ali, meu irmão. É você sentir a presença de Deus, é você fazer parte daquilo ali. Você está sentindo, você não é frio, você não é gelado, você não está morto, ao contrário, está correndo sangue na sua veia, você está vivo e você está sentindo o Espírito Santo do Senhor. Avivamento. Avivamento é o que nós mais precisamos. Mas quando é necessário o avivamento? Quando se faz necessário que haja um avivamento na igreja? Em todos os tempos de avivamento que houve até hoje, foi quando tinha crise. O povo estava em crise. E Deus sempre levantou um profeta para trazer esse avivamento de Deus para o povo. Crise. Eu acredito que a igreja hoje está vivendo uma das maiores crises da sua história.
crise de identidade. Porque a igreja não sabe para que veio mais. A igreja não sabe quem ela é mais. A igreja não sabe o poder que tem mais. A igreja nem conhece de ver o Deus do poder, o dono, o proprietário, o sumo sacerdote, o pastor de todos. Não conhece. São igrejas frias, preparadas. Abacuque via isso. Sacerdotes ornamentados, preparados, mas vazios. Está faltando óleo. Que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Meu irmão, pode faltar tudo, pode faltar dinheiro, pode faltar saúde, pode faltar o sossego de alguma situação, mas o óleo não pode sair de nossa cabeça. Sem unção nós não somos nada. A igreja de hoje não sabe o que é unção. Quando eu falo a igreja, é claro, no modo geral, porque ainda tem alguns que não se prostraram nesse sistema corrompido desse mundo e sabem muito bem o que é poder de Deus. E são avivados, são fervorosos, estão cheios do Espírito e realizam a obra de Deus com excelência. Ainda tem gente assim, ainda tem igreja assim. Mas em sua maioria, você vê igrejas que vivem, tem uma música antiga do Renascer que falava exatamente isso. Igrejas frias, vidas vazias, vivendo de programas sociais. É essa a realidade. É um programinha aqui, é um evento ali, é um churrasquinho acolá, é um luau não sei aonde. Contra, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, é para fazer, é para porque nós temos uma união e isso nos ajuda na confraternização, né? As saídas, as viagens, usa, por exemplo, uma viagem dessa que vai acontecer de cunho espiritual, vai para um culto, mas não tem a confraternização durante a viagem? Tem, e tem que ter. Mas as irmãs vão nessa viagem para quê? Para ficar de conversinha? Não, meu irmão, qual é o foco? É ir lá para adorar o Senhor com as irmãs de lá. Esse é o foco da igreja. E é esse foco que está se perdendo. Fazem tudo, mas não buscam, mas não oram, mas não se consagram, mas não jejuam, mas não se santificam, mas não se separam. Ao contrário, está misturado, está sujo, está enlameado, tem coisa errada, está tudo junto, está tudo misturado. E aí você vê pessoas entrando na igreja e saindo do mesmo jeito, vão embora da mesma forma que chegaram. Está errado. Porque nós não nos reunimos para um encontro social, nós reunimos, essa é a Assembleia dos Santos, aonde Deus está e as coisas celestiais acontecem, aonde o pecador se converte, aonde você ouve a palavra de Deus e conserta a sua vida, se arrepende dos seus pecados, muda seu comportamento e recebe o Espírito Santo de Deus. Quem é que faz isso? Só quem está cheio de Deus. Só quem está cheio do Espírito Santo é que consegue viver isso, porque está vivo, não está morto. Aviva a tua obra. Esse deve ser o nosso pedido. Agora Abacuque tinha outra visão de antes. Antes era uma. Mas com a sua subida mais para perto de Deus, Deus falou com ele. Agora ele sabe que a solução de todos os problemas é a vida em Deus. É o avivamento da obra dele aqui nessa terra. Queridos irmãos, na época de Ló, Abraão fez uma oração sobre Sodoma e Gomorra, pedindo
o alívio de Deus. Senhor, se tiver 50, 30 justos e tal, aquela oração. Deus falou que não ia destruir aquela terra, porque ainda tinha justo ali. O que Deus fez então? Tirou Ló e a sua família. A desgraça não está instaurada de forma generalizada ainda, porque nós estamos aqui nessa terra. É porque a igreja do Senhor ainda está aqui. A igreja do Senhor é a razão disso tudo ainda estar de pé. Porque Deus tem compromisso conosco. Então, se essa igreja, ela morre, acabou. Se essa igreja, ela desfalece, acabou. Daí vem a nossa preocupação. Senhor, não deixa, faz de novo, traz de novo, cura de novo, manda o demônio embora de novo, muda a pessoa de novo, aviva a sua obra em nosso meio durante os anos. Nós, a igreja do Senhor, vou parafrasear, não me leva para o lado negativo não, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos, a igreja do Senhor é a causa desse mundo não ser destruído ainda. Mas deixa a igreja embora. Você vai ficar? Eu não. Eu não quero ficar nessa lenha doida que vai ficar aí não. Porque na hora que a igreja sair daqui, o negócio vai ficar feio. Não ficou ainda porque a gente está aqui, mas Jesus vai levar a gente. Jesus vai levar essa igreja, vai embora daqui. Então, enquanto Jesus não volta, Senhor, aviva essa obra no nosso meio. Aviva, Senhor, porque nós precisamos da Tua presença na nossa vida. É muita gente enganada, é muita gente se enganando, correndo atrás de tanta coisa, quando deveria estar correndo atrás da presença de Deus na vida. Todas as bênçãos nos seguirão, não precisa você ficar correndo atrás delas, corra atrás da presença de Deus e as bênçãos te seguirão, é promessa na Bíblia para nós. Está vendo como que o mundo cega a igreja e os valores se invertem? É o diabo trabalhando dentro da igreja. Que isso, pastor? Trabalha, porque não vigia, porque não está vendo nada, porque não consegue enxergar nada, porque não está sentindo nada, e o diabo tramando no meio disso tudo. Se preocupa não, meu irmão. Deus vai tomar conta de tudo, você só tem que buscar a presença dEle, ser fiel a Ele, ser obediente a Ele, cumprir com o que Ele quer. Isso é avivamento. Quem obedece tem bênção, quem desobedece tem maldição, isso é fato, e nós precisamos nos atentar para isso. Quando eu falo que tem igreja, já vou terminar, irmãos, me dá só uns minutinhos, passei do horário, mas eu quero encerrar esse assunto hoje. Quando eu falo que tem igrejas assim, mas na verdade não são igrejas, não são. Eu considero como um aglomerado de gente, uma comunidade. Igreja não. A igreja é um povo separado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha o que é a igreja. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita. Leiam comigo. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Leiam comigo, por favor. 1, 2, 3. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá,
porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Isso é igreja. Isso é igreja. Avivamento é presença de Deus, é mudança de vida. Quando o avivamento vem? Em épocas de crise, porque Deus sempre providencia o escape para as pessoas. E eu vou falar uma coisa aqui, eu creio piamente, que Deus ainda tem e ainda vai, até Jesus voltar, levantar profetas para denunciar pecados, mostrar para o povo o quão errado eles estão e trazer da parte de Deus o avivamento para o seu povo. Eu creio nisso. E oro para que essa juventude, a nossa juventude, esteja cheia de jovens que se tornarão adultos, homens e mulheres de Deus, para trazer esse verdadeiro avivamento. Não é movimentinho de coisa, de pula-pula, de coisinhas, não, é avivamento, de mudança de vida, de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e seguir a Jesus, de abandonar, de crucificar o homem velho, seguir a nova criatura no Senhor. Isso é avivamento de Deus. Mesmo que a maioria não creia, mesmo que a maioria não queira, mesmo que a maioria não esteja vivendo, mas ainda tem alguns que não se dobraram a este mundo corrompido e que clamam pelo avivamento do Senhor. Outra hora eu falo bem mais para vocês, não dá, não vou extrapolar. Mas deixa eu terminar com uma coisa. O que o avivamento causa? Quero terminar com isso. Avivamento causa, o avivamento traz o amor. O avivamento nada mais é do que a pessoa estar com seu coração transbordando de amor. Vocês lembram dos 2 maiores mandamentos do que Jesus falou? Qual é o primeiro? Amar a Deus acima de todas as coisas. O avivamento traz esse amor. Você se anula, você se renega, você nega as suas vontades. O seu maior interesse é o seu Deus, é o Deus da sua salvação, o Deus que te resgatou, o Deus que transformou a sua vida, o Deus que te tirou lá das trevas e te transportou para a sua maravilhosa luz, tirou você da lama e colocou você sobre a rocha. Esse Deus que transformou a sua vida é o mais importante que tem na sua vida. Você deixa qualquer um e qualquer coisa por Ele. Em qualquer hora. Eu não vou me lembrar do nome do pastor. Eu já até ouvi essa história aqui. Eu acho que foi o pastor Mário que contou. Acredito que sim. Um pastor na Inglaterra, que recebeu a visita da rainha da Inglaterra em sua casa. Ela foi até ele. Mas quando chegou lá, ele estava orando. E foram falar com ele, a rainha chegou, a rainha está aí para falar contigo. Falei assim, agora não. Agora não, eu estou falando com Deus, eu não vou falar com ninguém agora. E a mulher teve que ir embora. Meu irmão, a gente ia fazer isso. Você está vendo o que é prioridade? Você está vendo o que é avivamento? Você está vendo o que é amar a Deus acima de todas as coisas? Aparece uma proposta para você, você vai falar um não de todo tamanho. Não, porque eu amo a Deus acima disso aí.
Aparece um convite maravilhoso, você vai falar um não, e você vai dar a resposta, porque eu amo Deus muito mais do que isso aí. Aparece uma pessoa na tua vida e você vai falar um não. Por quê? Porque você ama a Deus muito mais do que ela. Nada na nossa vida pode entrar na frente do amor ao nosso Deus. Qual é o segundo mandamento? Amar ao próximo, como a ti mesmo. É muita frieza. É muito incompreensão. Não é porque a pessoa errou que você vai esculachar. Não é porque a pessoa está passando porque você vai se afastar. O bom samaritano foi a história que Jesus contou. Era de um povo inimigo, mas ele se compadeceu daquele homem que estava jogado. Passou o pastor, passou o bispo, passou o papa, passou todo mundo ali, passou o cantor, passou o pregador, passou todo mundo. E passou de largo. Ninguém quis colocar a mão naquele homem. Mas veio um estranho, veio um samaritano, um povo inimigo. Pegou aquele homem, cuidou de suas feridas, pagou a pensão para ele. Só liberou ele depois que ele estava bom. O contrário disso, quando o irmão do filho pródigo viu ele chegando, sentiu um ressentimento, sentiu raiva, sentiu inveja e foi reclamar com o pai. Isso não é avivamento. O contrário, a história anterior é avivamento. Por isso que o avivamento produz em nós, ou traz para nós, o amor. Amor ao nosso Deus e amor ao nosso próximo. Sem amor tudo é inútil, não é assim que a carta aos Coríntios fala, capítulo 13. É inútil. Pode profetizar, pode ter visão, pode pregar bem, pode cantar, pode interpretar línguas, pode ter todos os dons, pode o céu descer sobre a sua vida, mas se você não tiver amor, não vale de nada, não presta para nada, não serve para nada, porque o evangelho de Jesus Cristo é amor. Não é esse amor que o mundo fala, que aceita tudo, não. É um amor que ensina, é um amor que corrige, é um amor que exorta, é um amor que faz a pessoa crescer, amadurecer, prosperar, progredir e caminhar para o céu. Isso é amor. O avivamento na igreja produz amor nos corações. Amor por Deus, que Ele está em primeiro lugar na sua vida em tudo e em todas as horas. E amor pelo próximo, que você seja empático, que você sinta, nós rimos com quem ri, nós choramos com quem chora, nós cantamos com quem canta, nós nos juntamos, nós ajudamos, porque isso é o evangelho de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.